Os 3 tempos do Evangelho. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, isso Deus falando a Abraão, né? Todas as nações serão abençoadas. Olha que palavra maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Igreja gloriosa do Senhor, povo abençoado, santos, salvos, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Santo Espírito prometido por Deus. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar desses 3 tempos do Evangelho, das diferenças que nós encontramos na manifestação do Evangelho. Vamos entender o que é Evangelho. Vamos entender que nesta nova aliança em que vivemos, a graça eterna, só há um Evangelho. Enfim, há muitas coisas para nós entendermos. E eu quero já de antemão dizer para vocês o seguinte: a palavra evangelho vem do grego euangelion, significa boas novas. Por isso que nós lemos aqui na Nova Versão Internacional, né? O Senhor anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Nas versões mais tradicionais aparece o Senhor pré-anunciou o evangelho. Por que pré-anunciou? Né? Como tem algumas versões aí mais tradicionais. Porque vem do grego pro-euangelizomai. Essa palavra significa o seguinte: as boas novas anunciadas previamente. Tá? O prefixo pró no grego é isso, é algo que foi feito previamente ou anunciado previamente. Né? Como a predestinação, por exemplo, né? Vem do grego pró-orizo, ou seja, foram escolhidos de antemão. Né? Então o prefixo pró é isso, de antemão. Então o Evangelho, as boas novas, foram pré-anunciadas a Abraão. É evidente que Abraão não recebeu a revelação da graça. Você já vai entender o que significa isso, tá? Ele não recebeu o entendimento pleno da graça, da cruz e de Cristo. Claro que não, até porque ele estava séculos e séculos, até mesmo antes da lei. Só que Abraão recebeu uma prévia do resultado, entende? Do Evangelho. Do resultado do que Jesus faria, entende? É claro que Abraão não ouviu falar de Jesus propriamente, como eu disse, né? Ele não recebeu a graça propriamente, a revelação toda da graça, da cruz, da ressurreição. Claro que não, ele estava muitos séculos antes, como eu falei, mas ele recebeu uma prévia do resultado, ou seja, todas as nações, todos os povos seriam abençoados. Este é o resumo do Evangelho, este é o resumo da graça. Graça é ser abençoado. Né? E a palavra revela que o Senhor, inclusive, abençoou todos os filhos dele com todas as bênçãos espirituais. Então, graça é isso. Hoje você tem todas as bênçãos espirituais. Obviamente, isto inclui o quê? A presença do Espírito Santo, inclui a vida eterna, entende? Isto inclui o ser perfeito. Quando Paulo fala, escrevendo aos Colossenses, né? Paulo diz: e estáis perfeitos em Cristo. É pleno, é completo, ou seja, nada nos falta espiritualmente. Como a religião não tem essa visão, eles ficam tentando preencher alguma coisa espiritualmente. Vocês entendem? A falta de revelação da graça faz com que as pessoas vivam na religião tentando preencher. Elas buscam poder. Amados, quantas vezes vocês que vieram do sistema religioso, especialmente o pentecostal, tá? Todos eles têm mais ou menos esta visão, mas o pentecostal tem até mais. Essa coisa de buscar poder. Eu fui pentecostal por muitos anos e eu pude ver isso. As pessoas viviam buscando poder, buscando o Espírito Santo, buscando santidade no sentido espiritual, né? Não a santidade diária, ou seja, o bom testemunho. Claro que esse nós devemos sempre buscar, manter, né? Termos um bom testemunho perante a sociedade, né? Termos boas obras, isso é bom. Eu estou falando da santidade em relação a Deus, né? É aquilo que nós chamamos, a gente costuma chamar aqui, de santidade vertical e horizontal.
metaforicamente, tá? Ou seja, o que seria a santidade vertical? É a santidade de nós para com Deus. Essa você não precisa se preocupar. Por quê? Porque Jesus já nos deu essa santidade. Perante Deus, nós somos santos, independentemente de qualquer coisa. Por quê? Porque somos santos porque Jesus nos tornou santos diante do Criador. Agora, existe a santidade horizontal, entre aspas, por quê? Porque é a santidade perante a sociedade. É o bom testemunho, é termos boas obras, é sermos pessoas que representamos bem, né, o Evangelho, o nome de Jesus. Isso é bacana, né? A pessoa saber que você crê em Deus, crê em Jesus, e você tem boas obras, você é bem visto e tudo mais. Isso é o que eu chamo de santidade horizontal. Mas, no caso, as pessoas vivem buscando a santidade vertical. Ou seja, elas acham que Deus ainda as vê debaixo do pecado, que Deus ainda está propenso a condená-las para a eternidade. As pessoas têm esse pensamento porque a religião não tem essa visão que o Evangelho da Graça revela. Entende? Então as pessoas ficam tentando buscar, preencher. Aí elas tomam Santa Ceia, se batizam nas águas, guardam sábado, fazem jejum. Quantas vezes eu fiz jejum para buscar poder? Fiz jejum para me santificar diante de Deus? Quantas vezes eu fiz isso? Por quê? Porque não tinha revelação do Evangelho da Graça. Entende? Não tinha revelação dessa verdade aqui que foi pré-anunciada a Abraão. Abraão, através de você, todas as nações seriam abençoadas. E foi isso que aconteceu. Por que todas as nações? É aquilo que eu sempre explico. Porque não eram só os judeus segundo a carne, porque os judeus achavam isso, né? Que somente eles eram o povo de Deus carnalmente eles eram, né? Mas eu digo assim, eles achavam que somente eles tinham a salvação, só eles tinham as promessas, só eles tinham direito às coisas espirituais. Esse é o ponto, tá? Só que apesar de os judeus acharem isso, a revelação do Evangelho deixa claro que não. Como diz aqui no primeiro versículo, né? Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram os povos, as outras nações que não eram de origem judia, não tinham origem em Israel. Eram as nações, os povos, os gentios. Então você vê que revelação maravilhosa? Ou seja, a graça é para todas as nações, não era só para os judeus. Por quê? Porque dentre todas as nações havia e há filhos de Deus. Não é que 100% da humanidade é salva, 100% dos homens, individualmente falando, têm o Espírito Santo. A gente sabe que não é assim que funciona. Não é isso. É que dentre todas as etnias há pessoas que são filhas de Deus, que foram escolhidas espiritualmente desde antes da fundação do mundo. Então a promessa era para todos esses filhos de todas as nações. Estes seriam abençoados como foram com todas as bênçãos. Então essa é uma grande notícia, é evangelion, ou seja, é evangelho, é uma boa nova, né? Você ouvir falar que você é um abençoado. Imagina só Abraão receber isso de Deus. Abraão, através de você, todas as nações vão ser abençoadas. Que boa notícia maravilhosa é essa? Só que Abraão, como eu disse, ele não recebeu a plenitude da revelação da graça. Não foi isso. Abraão recebeu essa palavra que era um resumo da graça. Um resumo da graça. Tá? Então, abençoados, o Evangelho eterno, ele foi pré-anunciado a Abraão neste resumo. Não foi revelado como foi ao apóstolo Paulo. A gente já vai ver isso aqui mais adiante no estudo. Mas o Abraão teve, vamos dizer assim, entre aspas, uma amostra grátis, né? Ele experimentou um pouquinho do Evangelho maravilhoso da graça. E o Evangelho, então, no meu modo de ver, e é isso que eu estou trazendo para os irmãos hoje, o Evangelho, ele tem 3 tempos, né? Tirando, claro, esse tempo de Abraão, que foi um pré-anúncio, né? Esse tempo de Abraão eu nem conto como se fosse um tempo do Evangelho. Foi um pré-anúncio do Evangelho. Mas eu conto o Evangelho com 3 tempos. E esses 3 tempos, eles trazem diferença no conteúdo do Evangelho. Observe isso. Evangelho é boa notícia. São boas novas, né? E em cada tempo, esta boa notícia tem conteúdos diferentes. Só que a base é a mesma. Qual é a base? Qual é o fundamento da boa notícia de Deus?
é Jesus. Esse é o fundamento. Então Jesus é o fundamento do primeiro tempo do Evangelho, como eu estou colocando nesse estudo, tá? É, claro, o fundamento do segundo tempo e do terceiro tempo. O fundamento é o mesmo. Agora, é claro que há diferenças nas mensagens, naquilo que é transmitido, tá? E nós vamos entender hoje um pouco sobre isso. Então vamos observar biblicamente quem é o fundamento. Repito, o fundamento é o mesmo. As mensagens podem ser diferentes, mas o fundamento é o mesmo, que é Jesus. Agora, o que diferencia também são as manifestações de Jesus. Porque nos três tempos também há Jesus manifestado de formas diferentes. Vamos caminhar um pouco nisso aí. Então vamos ver biblicamente a base. Quem é a base? Quem é o fundamento? 1 Coríntios 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o quê? O fundamento. Paulo está falando, gente, eu lancei o fundamento aqui nessa igreja. Eu coloquei o fundamento. E outro edifica sobre ele. A edificação é uma coisa, lançar o fundamento é outra, né? Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o quê? Jesus Cristo. Então Paulo lançou o fundamento, ele disse, o fundamento é Cristo, é Jesus. Então Cristo é a base da mensagem cristã, é a base do Evangelho, é a base das boas notícias. Tá? Só que, repito, cada tempo teve uma mensagem diferente, ou seja, o Evangelho ele teve um conteúdo diferente em cada tempo. Qual foi o primeiro tempo, irmão Cristiano? Vamos lá. O primeiro tempo do Evangelho foi antes da cruz. E o fundamento era a manifestação de Jesus como Nazareno. Percebe? Jesus de Nazaré se manifestou, né? E ele veio ser a boa notícia para aquele tempo. Por quê? Porque os judeus esperavam a vinda do Messias, né? Só que eles esperavam um Messias guerreiro que viria para destruir Roma, né? Para lutar fisicamente contra Roma, aquela coisa toda, contra o Império Romano, né? E tudo mais. E Jesus foi um Messias diferente do que eles esperaram. Jesus foi o Messias, claro, segundo o coração de Deus, não segundo a vontade do homem. Como eu disse, a vontade do homem era que o Messias viesse para guerrear, para lutar fisicamente, e Jesus não veio para isso. Então Jesus foi a boa notícia para os judeus. Foi antes da cruz. Então, Jesus de Nazaré foi evangelho? Sim, foi evangelho. Só que foi um evangelho específico para os judeus. Ele foi uma boa notícia para os judeus. Que boa notícia era essa? Ora, que ele era o Messias esperado, que eles não precisavam mais esperar e que o reino de Deus então estava às portas. Estava muito próximo à vinda do reino de Deus. Então os judeus tinham que saber dessa notícia, que era sim uma notícia boa. Só que por uma questão de eleição, evidentemente, a maioria dos judeus não receberam o Senhor. Mas aqueles que eram eleitos, filhos de verdade, escolhidos desde antes da fundação do mundo, esses receberam o Senhor e receberam como uma boa notícia. Então, o primeiro tempo do Evangelion, o primeiro tempo da boa notícia de Deus, foi antes da cruz, com a manifestação de Jesus. Só que Jesus, de Nazaré, Jesus segundo a carne, ele veio apenas para os judeus. Vamos pontuar isso biblicamente, historicamente? Vamos lá, então? Romanos 15, 8. Olha só o que Paulo fala. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Olha só, amados. A circuncisão era aquela cerimônia típica dos judeus, que no caso, segundo a carne, ela era apenas para os homens, né? Os homens tinham o seu prepúcio retirado, era a circuncisão, e isso marcava então os judeus como povo de Deus, né? Com os descendentes de Abraão, etc. Tá? Então, essa circuncisão, essa cerimônia, por ser algo tão típico dos judeus, acabou se tornando o nome, né, dos judeus. Ou seja, este aqui é judeu, ou seja, ele é da circuncisão. Ele é um judeu. Entende? Em função disso, acabou se tornando um rótulo, né? Então, digo isto, que Jesus Cristo foi ministro para os judeus. Ministro da circuncisão é isso.
por causa da verdade de Deus, para que se confirmasse as promessas feitas aos pais. Ou seja, aos pais dos judeus, né? Aos patriarcas dos judeus. Eles receberam a promessa e Jesus então veio dentre os judeus para cumprir essa promessa. E ele foi ministro da circuncisão. Porque Jesus, segundo a carne, veio só para os judeus. Esse é o ponto que nós temos que entender. As pessoas, às vezes, quando nos ouvem pregar, elas ficam escandalizadas, né? Ah, Cristiano, você não valoriza Jesus de Nazaré. Gente, é claro que nós valorizamos. Só que nós não colocamos ênfase em Jesus de Nazaré porque nós estamos em outro tempo do Evangelho. Já vamos chegar lá, né? Então, o apóstolo Paulo ensina o quê, por exemplo? Que nós não devemos conhecer a Jesus segundo a carne. Porque Jesus segundo a carne era uma boa notícia para antes da cruz. E específica para os judeus. Da cruz em diante, o Evangelho passou a ser o quê? Ter quem como base? Jesus Cristo, porém, ressuscitado. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz: nós devemos pertencer ao outro, ou seja, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Isso está em Romanos 7,4. Por que Paulo fala que temos que pertencer a outro? No caso, outro Jesus, outra manifestação de Jesus. Por quê? Porque é o segundo tempo do Evangelho. Já vamos chegar lá, tá? Primeiro vamos tratar do primeiro tempo. Então, a primeira boa notícia foi o quê? A manifestação de Jesus como Messias, trazendo então a mensagem do reino de Deus para os judeus. Por isso que Paulo fala, Jesus Cristo, claro, se referindo a ele segundo a carne, foi. Você vê que o versículo está no passado, né? Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Muito bem. Vamos observar agora uma passagem muito interessante que nos mostra como Jesus tratava isso também. Porque Jesus, abençoados, ele levava isso realmente ao pé da letra. Ele diz claramente, eu fui enviado para os da casa de Israel. Eu, manifestado em carne, não tenho nada com os de fora de Israel. E isso é chocante, tá? Meus amados, no início da minha vida, quando eu comecei a estudar sobre a graça e tudo mais, quando eu me deparei com versículos, passagens como esta que vamos ler agora, eu fiquei extremamente chocado. Porque no meio da religião, por mais que você estude, e eu era, e graças a Deus sigo sendo uma pessoa estudiosa, e na época da religião também era bastante, esse tipo de coisa não é enfatizado. Tá? Então, quando eu comecei a estudar isso na visão da graça, eu me lembro muito bem do impacto que eu recebi. Vamos ler? Mateus 15, do 22 ao 28. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Observem só. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, Jesus. Observe que ela não era judia, tá? Ela não era do povo de Israel. E ela veio gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Perceba, meu irmão. Olha que revelação tremenda tem aqui. Por quê? Porque Jesus era boa notícia para os judeus. Por isso que eu estou chamando isso hoje, no estudo de hoje, de primeiro tempo do Evangelho. Porque Jesus veio ser evangelho, ou seja, boa notícia, para os judeus. Então você vê que ele nem respondeu palavra. Por quê? Porque ela não era de Israel. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, Senhor, pois ela vem gritando atrás de nós. 24 e 25. Ele respondeu, eu fui enviado apenas, observem que está até sublinhado aí, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, olha só, mesmo não sendo judia, ela veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Gente, aquela mulher, ela era uma gentia, por assim dizer, né?
Ela não era uma judia, ela era de fora, mas ela teve fé. Percebe que coisa tremenda? Senhor, ajuda-me. 26 e 27. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Gente, isso aqui para mim foi muito chocante. Repito, quando eu estava estudando a graça, no início da minha vida em graça, eu fiquei absolutamente chocado. Falei, meu Deus, porque o que Jesus quis dizer aqui? Olha, eu vim para Israel, então eu não tenho que atender você. Você não é judia, você não é de Israel. Olha que coisa tremenda. Então não é certo tirar o pão dos filhos. Nessa metáfora, os filhos eram o povo de Israel. E os cachorrinhos eram quem? As pessoas de fora de Israel. Isso é ou não é chocante? Mas é a realidade do Evangelho. Só que no primeiro tempo do Evangelho, antes da cruz. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor. Note que ela não o contradisse. Percebe? Ela não ficou aborrecida e começou a xingar. Não. Ela concordou. Está certo, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha, meu irmão, minha irmã, que palavra desta mulher para Jesus. Quando você para analisar, você lê com calma, você vê que isso aqui é profundo. Porque, amados, vocês se lembram? Jesus é que sempre pegava as pessoas de surpresa com suas palavras, né? Jesus sempre tinha uma resposta na ponta da língua, e as pessoas tentavam pegar ele na curva, e ele nunca se deixava pegar, por assim dizer, né? Ele sempre tinha uma resposta e tudo mais. A mulher pegou Jesus no raciocínio. Isso é ou não é uma coisa tremenda? Ele deu o argumento dele, olha, eu fui enviado para Israel, eu não tenho que atender quem é de fora de Israel, isso é como eu dar o pão dos meus filhos para os cachorros. Olha que palavra pesada. Mas a mulher concordou. Não, eu concordo. Só que até os cachorros comem das migalhas. Meu irmão, que palavra. Versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Que palavra extraordinária. Que exemplo de fé de alguém que nem do povo de Israel era. E a boa notícia, o evangelho, boas novas, era só para Israel naquele tempo. Jesus, repito, era a base, mas era Jesus de Nazaré. Era a primeira manifestação dele como homem ainda. Só para os judeus. E a mensagem que Jesus deu para os discípulos dele também era só para os judeus. Então, o evangelho, a mensagem, o ministério da circuncisão foi dado para os discípulos de Jesus de Nazaré ainda antes da cruz. Ou seja, era o primeiro tempo do evangelho. Era um evangelho limitado aos judeus e que não tinha, gente, entendam isso, a revelação da graça. Percebam, queridos, que não era tempo para isso. Vocês entendem por que os discípulos de Jesus, posteriormente à cruz, também não tinham revelação da graça? Eles seguiram mais ou menos com aquele mesmo ritmo. No início do livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, já é depois da cruz, né? Só que vocês veem, por exemplo, o Pedro convidando as pessoas a se arrependerem de pecados. Vocês veem eles batizando em águas, que era um batismo diante da cruz. Hoje, em graça, nós sabemos que o verdadeiro batismo foi feito no Calvário. Ali foi o batismo definitivo. Só que os discípulos de Jesus seguiram batizando. Você vê que Filipe batizou o eunuco. O próprio apóstolo Paulo, que recebeu a revelação da graça, no início também seguia o ritmo dos discípulos de Jesus de Nazaré. Vocês estão entendendo o ponto? Porque eles seguiram naquele ritmo, eles não receberam a revelação da graça, nem mesmo Paulo no início da sua jornada.
Por quê? Porque no primeiro momento, no primeiro tempo do Evangelho, a boa notícia se restringia a isso. O Messias veio. Jesus é o Messias esperado. E ele será o juiz. O reino vai vir, etc, etc, etc. Está próximo o reino. A mensagem do Evangelho antes da cruz, no primeiro tempo, como eu estou chamando nesse estudo hoje, era esse. A mensagem era essa, né? Então Jesus não foi além. Jesus chega a dizer, em certo momento, nós encontramos isto no livro histórico de João, né? Jesus fala, eu tenho muito que vos dizer, eu tenho muita coisa para revelar, mas vocês não vão suportar agora. Percebe? Então eles receberam uma mensagem restrita, só para os judeus, e é o seguinte, o reino está próximo, Jesus veio e ele é o Messias. Basicamente é isso, tá? A mensagem para os judeus. A boa notícia para eles era essa. E depois da cruz, veja, esse ministério entre a circuncisão continuou, e o que foi acrescido nesse ministério foi a mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou. Então, antes da cruz, eles diziam, Jesus é o Messias, o reino está próximo. Depois da cruz é o quê? Jesus é o Messias, o reino está próximo. Ele morreu e ressuscitou. Ele vai voltar em juízo. Basicamente era isso. Eles não receberam revelação da graça. Esse entendimento que o apóstolo Paulo trouxe, a visão de que os gentios faziam parte, sabe, essa visão da predestinação, não só dos judeus, mas de todos, né? Que é uma predestinação espiritual, que independe de etnia. Essa visão veio só com o apóstolo Paulo. E tantas outras revelações que nós vemos nas cartas de Paulo, né? E isso veio posteriormente. Então, o primeiro tempo do Evangelho, era Evangelho? Era, porque era uma boa notícia, mas era específico para os judeus e tinha Jesus de Nazaré como base. Antes da cruz, diziam o quê? Jesus é o Messias, o reino está próximo. Depois da cruz, a mesma coisa, porém diziam que Jesus morreu e ressuscitou, porque eles tinham também que atestar a ressurreição de Jesus. Agora, observe como era só para os judeus no primeiro momento. Mateus 10, do 5 ao 7. Nova versão internacional. Jesus enviou estes 12, ou seja, os seus discípulos, com as seguintes instruções. Observem. Não se dirijam aos gentios. Pegou? Estão percebendo por que ele não queria atender a mulher cananeia? Não se dirijam aos gentios. O negócio de vocês não é com os gentios. Nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. 6 e 7. Antes, eu quero explicar esse antes, tá? Esse antes não significa que depois eles teriam que ir aos gentios, tá? A palavra antes no grego significa em vez de, ao contrário. Eu não sei nem por que eles não traduziram dessa maneira, né? O mais correto seria isso. Ao contrário. Essa é a melhor tradução. Tá? Ao contrário, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Observe, gente. O reino dos céus está próximo. Aliás, reino dos céus, reino de Deus, é sinônimo, são sinônimos, tá? É a mesma coisa. O reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Em outras palavras, Jesus é o Messias esperado. Ele é que vai trazer o reino. Só que a visão do reino era uma visão espiritual, né? Não era o Messias brigador, não era o Messias guerreiro contra o Império Romano. A visão era espiritual. O próprio Jesus deixou claro, né? O meu reino não é desse mundo. Então, o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem dele, gente. Os 12 não tinham que ir para os gentios. E quando eles foram para os judeus, a mensagem basicamente era essa. Não havia revelação da graça. Vocês percebem por que há essa grande diferença entre o que Paulo pregava e os discípulos, no caso posteriormente, né, os apóstolos aos judeus pregavam? Como eu disse, a base é a mesma, só que as visões eram diferentes. O segundo tempo do Evangelho, que foi a revelação da graça, né, dada ao apóstolo Paulo, trouxe aqui uma ampliação da visão. Então, antes era só para os judeus,
E somente isso aqui que nós acabamos de ler. O reino está próximo. Jesus é o Messias. Basicamente é isso. No segundo tempo do Evangelho, não. No segundo tempo do Evangelho, o apóstolo Paulo recebeu a revelação da graça. Então foi o quê? A ampliação do entendimento. E aí incluiu os gentios. Veio toda a visão da predestinação, da eleição, né? E o fato de estarmos, né, daqueles irmãos terem se tornado perfeitos em Cristo. Vocês estão entendendo? A visão de que o pecado foi aniquilado. Amado, só o apóstolo Paulo tinha essa visão plenamente. Ah, Cristiano, mas Pedro, na carta dele, né, parece que nós encontramos ali alguma coisa da graça e tal. Gente, o Pedro andou com o apóstolo Paulo. Tudo que Pedro falou e que você encontra escrito e que parece que é da graça de certa forma. Só que veio de Paulo. Pedro não recebeu isso de Jesus. Porque esse não era o destino de Pedro. Ele não foi eleito para isso. Foi Paulo que foi escolhido para receber a revelação da graça. Então tudo que Pedro fala, que você lê, que se parece que é da graça. Só que veio de Paulo. Tanto que Pedro escreve assim, ó, há coisas que o irmão Paulo fala que são difíceis de entender. Então, perceba isso. Revelação da graça foi no segundo tempo, entre aspas, do Evangelho, foi dada ao apóstolo Paulo. Tá? Então, amados, Jesus mandou pregar para os judeus. Ele mandou dizer, diga para eles, né, que o reino está próximo, Jesus é o Messias. Basicamente, o evangelho da circuncisão, o ministério da circuncisão, basicamente era isso. Ah, mas irmão Cristiano, né, e antes que alguém diga, né, eu já vou responder, mas Jesus mandou pregar o evangelho em todo mundo, para toda criatura. Amado, vamos lá. De fato está escrito, Marcos 16:15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho é esse, para começar? É o evangelho do primeiro tempo, entre aspas. Amados, vamos lá. Você não pode pegar um versículo e isolá-lo do contexto. O que você acabou de ler comigo? Que Jesus mandou os 12 discípulos dele pregarem unicamente para Israel. Então não faz sentido aqui ele dar uma outra ordem diferente. Ele falou, vão para as ovelhas de Israel. O chamado de vocês é com eles. Não vá para os gentios. Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho, segue nessa mesma linha. É o evangelho do primeiro tempo, entre aspas, tá? Ou seja, o reino está próximo, Jesus é o Messias, no caso depois da cruz, né? Ele morreu e ressuscitou. A toda criatura dentre os judeus. Perceba, o contexto tem que estar alinhado. Se você isola do contexto como o sistema religioso faz, aí você vai pensar que todo mundo é o mundo inteiro de fato, e não. O mundo, o conceito de mundo aqui era o Império Romano. O conceito de mundo era onde os judeus moravam e habitavam. Basicamente era o Império Romano ali. Então, Jesus falou, vá no mundo, que era o mundo conhecido por eles, e preguem o evangelho, ou seja, aquela mensagem do primeiro tempo, entre aspas, tá? Aquela mensagem que ele deu para eles antes da cruz, que nós lemos agora há pouco, e preguem a toda criatura. Ora, toda criatura dentre os judeus. Eu não posso isolar esse versículo do contexto. Entende? Então, o ministério da circuncisão, inclusive, eu quero dizer isso, tinha prazo de validade. Por quê? Porque a mensagem da circuncisão, ela era restrita aos judeus, como eu falei várias vezes já, né? E os judeus, então, eles foram o povo de Deus até a segunda vinda de Cristo no ano 70. Então, essa mensagem era para eles até que Jesus viesse, até que o reino viesse. A mensagem basicamente não era essa? Olha, o reino de Deus está vindo. É chegado o reino dos céus. Não é? Quando o reino veio, essa mensagem acabou. Não existe mais evangelho da circuncisão, ministério da circuncisão. O que existe é a graça para todos, para judeus e não judeus. Vocês entendem? Esse é o segundo tempo do evangelho. Só que veja bem, amados, mas, irmão Cristiano, o ministério da circuncisão não seguiu depois da cruz? Exatamente.
Depois da cruz foi o segundo tempo, a segunda revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, né? A revelação da graça. Aí sim o evangelho eterno, o evangelho sem prazo de validade, entre aspas, tá? Foi revelado a Paulo. Só que nesse segundo tempo do evangelho, da boa notícia, esses ministérios andavam juntos. Por quê? Porque eles estavam antes do ano 70. Eles estavam antes da segunda vinda do Senhor. E aqui no nosso ministério, amados, nós defendemos isso, tá? Irmão Cristiano, eu não sei o que significa isso, eu nunca ouvi falar de ano 70. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre a escatologia consumada. Tá? Nós temos uma playlist no YouTube com diversos estudos da escatologia consumada. Você quer entender que Jesus já veio? Não faz sentido esperar Jesus vir no futuro. Eu não vou explicar isso agora que o tempo não permite, tá? Nós temos aí vários estudos nessa playlist. Quem quiser estudar, se aprofundar, você vai ver que isso não é loucura, né? Até parece loucura, mas não é. É só você acessar o link na descrição do vídeo da escatologia consumada. Então veja, eles estavam antes da segunda vinda, depois da cruz, porém antes da segunda vinda. Então esses ministérios andavam juntos. O ministério da circuncisão, o evangelho da circuncisão, que foi esse que Jesus deu, como nós vimos agora há pouco, e o da incircuncisão. Você vê que o prefixo in é o contrário, né? Circuncisão judeus, incircuncisão não judeus. Ou seja, era uma mensagem, a mensagem revelada a Paulo, era uma mensagem que não tinha compromisso com obras da lei, com conceitos judaicos, sabe, com a visão do antigo pacto, com os costumes do povo de Israel. Era um evangelho independente disso. Vocês estão entendendo o ponto? Esse foi o segundo tempo do evangelho. Só que a mensagem da circuncisão precisou continuar depois da cruz. Por quê? Porque a mensagem tinha que chegar para os judeus até que o reino viesse. Por isso que durante o segundo tempo do evangelho, houve dois evangelhos, por assim dizer, né? Porque era o evangelho para a circuncisão e para a incircuncisão. Mais uma vez eu vou dizer, a base é Jesus. Só que a mensagem da circuncisão estava baseada em Jesus de Nazaré. A mensagem do segundo tempo do evangelho, a graça, o fundamento é Jesus Cristo ressuscitado. É diferente, tá? Por isso que há essa diferença, eu repito. As pessoas dizem, o apóstolo Paulo pregava exatamente o que os outros apóstolos pregavam. Não, não pregava. A base era Jesus. Mas a mensagem é totalmente diferente, até porque, como eu disse, a revelação do Evangelho da Graça ampliou tremendamente a visão do Evangelho. Entende? Então, o apóstolo Paulo, em algum momento da sua vida, da sua trajetória, foi levado ao paraíso, recebeu revelação da graça, e aí, de fato, se dividiu os evangelhos da circuncisão e da incircuncisão, ou seja, os ministérios, né? Se dividiram. Temos aqui um relato histórico em Gálatas 2,7. Vamos ler. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Ou seja, o ministério que eu recebi do Senhor foi para a incircuncisão, ainda que Paulo tenha pregado para judeus também, né? E a Pedro foi dado o ministério da circuncisão, ainda que no início Pedro tenha falado para os gentios. Porque, na verdade, o primeiro a falar e pregar para gentios foi Pedro. Só que esse não era o ministério de Pedro, esse era o ministério de Paulo. Só que na época que isso aconteceu, Paulo ainda não havia sido separado para os gentios. Não havia recebido revelação da graça. Vocês estão entendendo? Foi no início da história ali da igreja. Então Pedro foi usado por Deus. Mas, na verdade, o ministro da incircuncisão, o ministro da graça, de fato, foi o apóstolo Paulo. Então vocês veem que no segundo tempo do Evangelho havia esses dois ministérios, da circuncisão e da incircuncisão. E aí, com a revelação da graça, a boa notícia eterna, aquela que foi pré-anunciada lá atrás a Abraão, ela foi totalmente revelada ao apóstolo Paulo. Paulo, então, foi separado para ser ministro para os gentios em especial. Como eu disse, ele pregou para os judeus, ele pregou para os reis, enfim, ele pregou para todos que chegaram diante dele. Mas o chamado era especificamente, ou mais especificamente, para os gentios. Atos 9,15, vamos pontuar isso historicamente. Disse-lhe, porém, o Senhor, disse no caso para Ananias, vai, porque este, no caso este aqui é Paulo,
é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O Paulo foi levado para todo mundo. Por quê? Porque era o evangelho da incircuncisão, que não tinha compromisso, como eu falei, com obras da lei, com conceitos judaicos, com a religião judaica. Então ele podia pregar para todos, até mesmo para os de Israel, para reis e principalmente para os gentios. E quando Paulo recebeu, então, essa revelação da graça? Ele recebeu quando ele foi levado ao paraíso. Quando Deus abriu o seu entendimento de maneira extraordinária e fez Paulo entender de verdade a cruz. Porque revelação da graça é cruz. É entender o que Jesus fez, os resultados da sua morte e da sua ressurreição. Vamos pontuar historicamente aí a revelação da graça, segundo de Coríntios 12, do 2 ao 4. Paulo fala aqui em terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo, tá? O contexto, aliás, deixa muito claro. Tá bom? É bom que fique claro isso. Conheço um homem em Cristo, que é ele mesmo, Paulo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 3 e 4. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, né? Em outras versões diz palavras inefáveis, coisas que ao homem não é lícito falar. Olha que coisa tremenda. Paulo falou, essa revelação que eu recebi é tão extraordinária, é algo tão perfeito, tão maravilhoso, que nenhum homem deveria ouvir isso. Só que Deus é misericordioso e permitiu, né, que o evangelho chegasse, claro, aos seus filhos, para que os seus filhos tivessem a revelação dessa graça que Paulo recebeu aqui. Então Paulo não recebeu de homens. Entende? O segundo tempo do evangelho foi a revelação da graça ao apóstolo Paulo. Ela não veio de homens, ela veio direto de Jesus. Então Paulo não aprendeu, por exemplo, com Gamaliel, ele não aprendeu com Pedro. O contrário, foi Pedro que ouviu a graça de Paulo. Ele não aprendeu com Tiago, com João, com ninguém, nenhum homem. Foi a revelação direta de Jesus Cristo ressuscitado para o apóstolo Paulo. Repito, queridos, por isso que vocês encontram diferenças. Por isso que Paulo fala, por exemplo, a salvação é pela fé, e a fé de Jesus, não é por obras. Já o Tiago diz que era pelas obras. Você vê Paulo falando o pecado foi aniquilado. Aí vem João e diz, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Vocês estão entendendo essas diferenças conceituais? Porque os outros discípulos receberam uma outra incumbência. Eles receberam o primeiro tempo, entre aspas, do evangelho. Resumidamente, era o quê? O reino está próximo, Jesus é o Messias. Basicamente era isso. Agora, através da revelação da graça dada a Paulo, todo o entendimento do evangelho foi revelado. Então foi ampliada a visão sobre o fim do pecado, sobre a perfeição dos filhos de Deus, sobre o fim das obras da lei e tudo mais. Foi a revelação dada direto para o apóstolo Paulo. Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Perceba, não foi nenhum homem, não foi Pedro, Tiago, João, nenhum da circuncisão, nenhum judaizante me falou disso. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo deu um nome para esse evangelho, por assim dizer. Ele rotulou esse evangelho de evangelho da graça. Entende? Porque é a revelação do que Jesus fez na cruz. Então esse foi o segundo tempo do evangelho, onde os dois ministérios caminhavam juntos, para os judeus e para os gentios. Quando Paulo pregava para os judeus, é claro que ele também ampliava a visão, né? Ele também ampliava a revelação, porque ele recebeu essa revelação. Mas, basicamente, o que os judeus tinham que entender é que Jesus era o Messias. Morreu, ressuscitou e viria no seu reino, como veio no ano 70. Eu vou ler um versículo, amados, que eu sempre leio quando eu pontuo, né, essa questão de Paulo, do Evangelho. Eu sempre leio para ficar registrado
como Paulo rotulou a revelação que ele recebeu de Jesus ressuscitado. É um clássico esse versículo em nossos estudos. Atos 20 e 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, o ministério da incircuncisão. Para dar testemunho de quê? Do evangelho da graça de Deus. O Paulo fez questão de nomear o que ele pregava. Olha, não é o evangelho da circuncisão. Não é o evangelho, entre aspas, do primeiro tempo, como nós estamos pontuando hoje. Não, esse é um outro evangelho. Ele vai além. Ele tem a mensagem do reino para os judeus? Tem. Esse evangelho que eu prego diz que Jesus é o Messias esperado? Diz. Só que ele vai muito além. É o evangelho da graça de Deus. É a palavra da cruz. Perceberam? Esse foi o segundo tempo do evangelho. Irmão Cristiano, se houve o primeiro tempo antes da cruz e a revelação da graça abriu os caminhos para o segundo tempo do evangelho, a ampliação do entendimento, revelação da cruz, da graça. Qual é o terceiro tempo? O terceiro tempo é o que nós vivemos hoje, por exemplo. É toda a mensagem revelada posterior à segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo se deu no ano 70. Irmão Cristiano, onde está escrito isso na Bíblia? Veja, na Bíblia não tem escrito ano 70, porque a Bíblia toda fora escrita bem antes do ano 70. Entende? Então não tem escrito, Jesus voltará no ano 70. Não existe isso. O que existe, por exemplo, é Jesus dando sinais. Em Mateus 24, vocês veem Jesus falando da sua segunda vinda, ele dá diversos sinais que aconteceriam antes da segunda vinda. E no início do capítulo 24 de Mateus, Jesus aponta um fato histórico que aconteceria na sua vinda e que marcou a sua vinda, de fato, sua segunda vinda, e que, veja, tem registro na história da humanidade. Esse é o ponto. Por que eu sei que foi no ano 70? Porque está escrito na Bíblia? Não. Na Bíblia diz os sinais. Olha, vai acontecer isso antes, vai acontecer aquilo antes. Agora, quando acontecer a minha segunda vinda, vai acontecer isso aqui. O que vamos ler agora. Mateus 24, versículos 1 e 2. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Observe que eles estão falando daquele templo que estava de pé naquela ocasião. Era o templo dos judeus, o templo de Jerusalém da lei. Não é um futuro templo. Porque as pessoas hoje em dia, que colocam um apocalipse no futuro, eles ficam vislumbrando um suposto, quem sabe, terceiro templo que será supostamente construído pelos israelitas atuais. Entende? As pessoas não compreendem que Jesus e seus discípulos estavam falando não de um terceiro templo que viria séculos e séculos e séculos depois. Entende, amados? Irmão Cristiano, mas eu já li aí que de fato eles querem construir um novo templo. Ué, que construam. Isso não tem nada a ver com o Apocalipse bíblico. O Apocalipse bíblico se cumpriu no ano 70. Aqui eles saíram, Jesus no caso, saiu do templo e os discípulos se aproximaram e estavam falando daquele templo que estava de pé ali, não de um suposto templo milênios, séculos depois. Tá? Então, muito bem. Seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo, daquele templo. Vocês estão vendo tudo isto? Olha só, perguntou ele Jesus. Vocês estão vendo o terceiro templo daqui a milênios, daqui a séculos? É isso que Jesus falou? Não. O que ele falou? Vocês estão vendo tudo isto? Ou seja, aquele templo que estava de pé ali. Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Irmão Cristiano, no capítulo 24 de Mateus, está se falando da segunda vinda de Jesus? Sim. Em todo o capítulo, Jesus vem falando do que aconteceria antes,
para que eles ficassem preparados. Só que logo no início ele pontua: na minha segunda vinda, esse templo vai cair. E aí você pesquisa na história da humanidade, o que você encontra? Vocês encontram na história da humanidade registrado: o Império Romano destruiu o Templo de Jerusalém no ano 70. Ou seja, esse registro histórico marcou a segunda vinda de Jesus. Quer entender isso com profundidade? Mais uma vez eu vou lembrar, vou dizer de novo. Na descrição do vídeo tem um link aí da escatologia consumada. Então, nós estamos vivendo, por assim dizer, entre aspas, o terceiro tempo do Evangelho. Por quê? É o Evangelho da graça mais a visão da escatologia consumada. Olha só, por que o apóstolo Paulo não pregava a escatologia consumada? Porque ele estava antes. Então o que Paulo ensinou é o que aconteceria. Paulo também não sabia quando seria exatamente. Mas ele sabia que Jesus estava às portas. A segunda vinda estava muito perto da época deles. Paulo sabia. Aliás, todos eles sabiam que estava muito próximo. Que seria naquela geração ainda. Só que Paulo falava do futuro, né? Por exemplo, o Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala, né, que viria então uma repentina destruição. Ou seja, ele estava falando do que aconteceria ainda. Então Paulo pregava o evangelho da graça, entende? E pregava também profetizando a segunda vinda de Cristo. Nós vivemos hoje um terceiro tempo do Evangelho. Por quê? Pregamos o Evangelho da graça, que pela misericórdia de Deus chegou até as nossas vidas por meio das cartas de Paulo, só que nós também pregamos a escatologia consumada. Por quê? Porque estamos depois dela. Estamos depois, muito depois do ano 70. E o Senhor nos permitiu ter essas informações, não só bíblicas, como informações históricas também. Então, o terceiro tempo do Evangelho é o quê? Evangelho da circuncisão? Não. Esse acabou no ano 70. O terceiro tempo do Evangelho é o Evangelho da graça ministrado junto com a visão da escatologia consumada. Esta é a boa notícia para hoje. Percebe? Nos tempos atuais, a boa notícia, Evangelho, as boas novas, é a soma da visão do Evangelho da graça com a visão da escatologia consumada. Vocês podem ver que se encaixa perfeitamente, né? Quem estuda conosco aí a visão da escatologia consumada percebe claramente o encaixe perfeito de todo o raciocínio. Então, houve o primeiro tempo do Evangelho, amém, foi necessário. Houve o segundo tempo, quando os dois ministérios caminhavam juntos, para os judeus e para os gentios. Só que no segundo tempo houve essa ampliação do conhecimento, porque houve a revelação da graça. E pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos vivendo o terceiro tempo, entre aspas, do Evangelho, que é o Evangelho da graça, porque é eterno. Tá? O Evangelho da graça é eterno. E também pregamos a escatologia já consumada. Essas duas visões fazem, então, o que eu chamo hoje de terceiro tempo, entre aspas, do Evangelho. Eu louvo muito ao Senhor por isso, tá? Você quer saber mais sobre o Evangelho da Graça? Eu vou deixar também na descrição do vídeo pelo menos um estudo sobre o Evangelho da Graça, para você entender sobre o Evangelho da Graça, quem quiser se aprofundar mais sobre isso, tá? Então esses são os três tempos do Evangelho. Jesus como Nazareno para os judeus antes da cruz, depois Jesus ressuscitado, revelando a graça para o apóstolo Paulo, e hoje nós estamos pregando a graça e a escatologia consumada. Eu louvo a Deus por isso, e eu encerro com Efésios 1:3. Efésios 1:3, aliás, é o resumo da graça. É aquele resumo que Abraão recebeu lá atrás. O Paulo deixou registrado aos Efésios. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que palavra, tá vendo? Ele nos abençoou. Isso é ou não é o cumprimento do que Abraão recebeu lá? Abraão, a partir de você, todas as nações serão abençoadas. Exatamente, é o que Paulo falou aqui. O Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Tudo está consumado. E o Evangelho hoje, a boa notícia hoje, é o Evangelho da graça somado à escatologia consumada. Percebe? Esse é o Evangelho do
terceiro tempo, entre aspas. Eu agradeço muito a Deus que Ele nos permite representar a boa notícia para o nosso tempo, para a nossa geração. Deus seja louvado por esse entendimento e que essa palavra corra poderosamente para que todos os nossos irmãos em Cristo possam conhecer a graça e a escatologia consumada para a honra e glória do Criador de todas as coisas. Graças a Deus.